Seja bem-vindo ao Ação e Cidadania. Hoje vamos conhecer uma ONG que ajuda diariamente 230 crianças do Morro da Macumba, na zona sul de São Paulo, a Reviver Recica. Esse projeto começou há mais de 10 anos por iniciativa da Marlene Garcia, que está aqui com a gente. É um prazer receber você aqui hoje, Marlene. Obrigada, igualmente. E também com a gente a Vanessa Garcia, que é filha da Marlene e também fundadora da ONG. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada. Queria que vocês começassem me contando desde quando vocês estão lá no Morro da Macumba, qual que é a situação lá hoje? Eu moro há 40 anos na comunidade, né, lá no morro, e a comunidade ela não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro, era fossa, e era só barraco de madeira, não tinha nada de bloco, então era escuridão total. E hoje em dia a situação está melhor lá? Hoje em dia a situação, ela tem água, tem luz e tem alguns lugares, banheiros, sabe? E ainda falta muito ainda na comunidade a ser feito, porque na comunidade não tem creche, não tem, as crianças não tem nada lá para brincar, não tem área de lazer, não tem absolutamente nada, só tem a ONG, que é para crianças e adolescentes, né? Não é assim uma creche, né? E quando foi que a senhora decidiu começar a fazer esse trabalho? Antes não era uma ONG, né? Antes não era a senhora começou e aí depois de um tempo que virou uma ONG, né? Antes a gente fazia na igreja, né? Assim, com as 30 crianças, mais ou menos. E a Vanessa e os meninos faziam balé, dança gospel, estudo bíblicos, né? Na igreja. E nesse decorrer do tempo aí, a gente foi se envolvendo com as crianças e vendo a necessidade delas. Porque final de semana que elas ficavam com a gente. E durante a semana, ficava catando latinha na rua. Então era uma coisa assim, bem difícil quando começou. Aí o meu sonho era tirá-las da rua. Assim, arrumar um lugar para que elas viessem comer, estudar, brincar e levar ficar uma vida de criança. De criança. Né? Porque o que criança precisa fazer? Brincar, comer e estudar. É o que elas fazem lá. E assim, através das dificuldades das famílias delas, aí eu fui vendo a necessidade, porque antigamente era assim, poucas crianças iam na escola, porque muitos iam para a escola, tinha que catar latinha, Ou cuidar do irmão mais novo, sabe? Então eu quis dar um pouco de dignidade para elas não ter que ir em busca das alimentações delas. Eu ir por elas, um adulto ir por elas, entendeu? E Vanessa, você ajuda a sua mãe desde o começo? Eu comecei com 13 anos, a gente começou juntas, porque a nossa situação também, minha mãe, ela teve uma infância difícil, foi 12 irmãos, passou necessidade lá em Minas Gerais, em Jequeri. Ela veio para São Paulo cuidar de uma irmã dela que tinha se acidentado. Já veio para um cenário difícil, onde a irmã era acidentada, ela tinha 7 filhos. Minha mãe ajudava a sustentar os 7 filhos. E ela se casou muito cedo com meu pai. Então ela teve a gente, eu e meus irmãos, né? Primeiro ela teve eu e meu outro irmão, que a gente tem mais próximos de idade. E nós fomos criados, ela é empregada doméstica, sempre foi diarista. Não teve muita oportunidade de estudo, estudou até a 4ª série. E ela sempre priorizou o estudo pra gente. Por mais que a nossa casa fosse uma casa humilde, nós moramos em barracos de madeira, entrava enchente na minha casa, nós passávamos necessidades. E ela nos criou sempre priorizando e nos incentivando a estudar, a progredir na vida. E nós fomos trabalhar muito cedo e
ela sempre teve esse desejo de ajudar as pessoas. Por tudo que ela passou, ela pedia comida na rua, com a latinha nas portas quando ela era criança. Então ela sempre foi uma pessoa solidária. E isso, esses valores ela trouxe pra gente. E ela viu a necessidade da comunidade, porque nos anos 90, a comunidade, muitas pessoas, por mais que trabalhavam, mas passavam necessidade. E a comunidade sempre era uma comunidade acolhedora, onde quem tinha, o pouco que tinha, dividia com quem não tinha. E a minha mãe trabalhava como empregada doméstica em uma padaria. E ela ganhava os pães, né, que sobrava à noite da padaria, ela trazia, fazia uma fila na comunidade. E o projeto começou assim, porque no nosso barraco, né, ela fazia fila de crianças para buscar à noite os pães que ela trazia da padaria. Ela trazia para a gente e dividia com nossos vizinhos. E aí, ao longo dos anos, a gente começou um projeto com as crianças, porque a comunidade era violenta, tinha muita violência, muitas pessoas acabavam morrendo. Mas essa situação já está um pouco melhor hoje? Hoje não, hoje a comunidade mudou totalmente, entendeu? Só que quando a gente começou o trabalho, muitas crianças e adolescentes acabavam se envolvendo na criminalidade por conta da necessidade, entendeu? Porque era uma família numerosa. Encontrava, às vezes, um caminho mais fácil, entendeu? Né? Exatamente. Então, a gente começou um trabalho na comunidade com as crianças, porque, a princípio, a gente queria levar Deus para essas crianças, né? Nós começamos um trabalho com 30 crianças numa sede de madeira onde tinha na comunidade. Só que essa sede depois virou moradia. A gente ficou sem espaço, nós fomos para a igreja. Um pastor de uma igreja cedeu para a gente o espaço da igreja para a gente ensaiar aos finais de semana. E nós começamos a ensaiar. Nós ensaiávamos dança e teatro. E ensinamento bíblico. A gente dava esse direcionamento de Deus na vida dessas crianças. E ao longo dos anos, eu era uma criança também, tinha 13 anos, uma adolescente. Cresci junto com essas crianças, né? Nós crescemos juntos. Ao longo dos anos, os anos foram passando e o trabalho foi crescendo. Essas crianças traziam mais crianças e chegou um ponto que a gente estava com 90 crianças. E para levar para o espaço, para levar essas crianças no trajeto até a igreja, que era longe, era difícil de locomover. Eu fiz 1, 2, 3 grupos. Chegou um momento que eu falei, não tem condições mais. E a gente via a necessidade, porque nós visitávamos as crianças e muitas, por mais que a mãe trabalhasse, né? Porque 70% das crianças tinham só apenas a mãe. Ou o pai estava preso, ou o pai tinha abandonado a família. Então essas mães, elas 70%? 70% das crianças. Nos anos 90 que nós estamos falando. Não, e hoje continua isso ainda. Na ONG eu recebo, 70% das crianças que eu recebo são crianças que a mãe é divorciada do pai e ela sustenta a casa, ela mantém a casa. Ou o pai se encontra preso, a mãe tem que manter a casa. Ou é a mãe que se encontra presa e o pai que mantém a casa. Entendeu? Mas nessa época a taxa de crianças era muito maior. Então a gente viu a necessidade, porque a gente ia visitar casas onde a gente chegava lá e não tinha nada para comer. Então não adianta eu ensinar uma cultura e dentro da casa a criança não ter nada. Naquela época era muito difícil. Por mais que você trabalhasse, tinha inflação, você não conseguia manter uma casa, né? E aí a gente começou... A gente percebeu também que muitas crianças faltavam muito na escola para cuidar dos irmãos, porque a mãe precisava trabalhar e a criança tinha que ajudar. E muitas não tinham, assim, não sabiam escrever, tinham dificuldade na leitura, no aprendizado, tinha muitas dificuldades. Então nós começamos um projeto, eu montei um projeto, né, voltado para a educação, porque eu acho que a educação é muito importante, que é realmente a educação que muda esse quadro, né, essa situação que a gente vive. Então eu criei um projeto educacional para eles e a gente foi em busca de um espaço para fazer isso. Perto da comunidade existia um galpão que estava abandonado, né? O dono abandonou e ele tinha cheio de lixos e entulhos e ele virou um local de acolhimento a usuários de droga, moradores de rua, todo tipo de coisas que não prestam existia nesse espaço. E ele estava totalmente abandonado. E era um espaço muito próximo da comunidade, onde as crianças poderiam ir a pé, né? Não tinham perigo de atravessar a avenida.
Então a gente foi em busca eu mostrei meu projeto para as pessoas que estavam lá dentro. Mostrei para eu e minha mãe, nós fomos conversar, mostramos o nosso projeto e nós demos a nossa palavra para eles, que a gente, na verdade, a gente não queria utilizar para moradia ou para qualquer outra coisa. Nós queremos utilizar para as crianças, para um bem maior para a comunidade, para acolher essas crianças, para elas terem um lugar para se acolher, para ser acolhidas, para estudar, para se alimentar e para ficar. E eles acharam por bem deixar o espaço para a gente, porque eles entendem que a situação que eles vivem, eles não querem para um filho ou para um parente deles. Então, nós fomos em busca do dono do espaço. O dono do espaço cedeu para a gente um contrato de comodato e aí começava a nossa luta. Porque nós duas moradoras de comunidade, quase sem recursos financeiros, mas a gente tinha um sonho. E esse sonho ninguém ia conseguir fazer com que a gente desistisse desse sonho. Então, nós pegamos o galpão, ele abandonado, né, com 12 caminhões de lixo, 2 de entulho, não tinha telhado, não tinha piso, era só a estrutura mesmo do galpão, só as paredes. Não tinha piso, não tinha banheiro, nós começamos a montar o nosso sonho com aquilo que a gente conseguia. Deu bastante certo, né? Como a gente não era conhecido, não tinha documentação, nós não tínhamos credibilidade. Então, a gente foi em busca de um dono de uma loja de materiais de construções, que é próximo da comunidade. Ele cedeu para a gente as telhas, foi o pontapé principal, para a gente colocar as telhas no espaço, para poder começar, né? Fomos em busca de fios para fazer a instalação elétrica, e as salas de aula e os banheiros, todas as outras coisas, nós fomos em busca em obras. Tudo que era de madeira de demolição, portas de guarda-roupa, pallet, os vasos sanitários a gente pegou em construções, portas, né? E a gente montou o nosso sonho ali, sem piso, sem nada. Ao longo dos anos, conforme a ONG foi crescendo e foi ficando conhecida, a gente foi melhorando o espaço. Hoje a gente tem muita coisa para melhorar. Ganhando credibilidade também, né? Ganhando credibilidade. E uma coisa é você sair de um banco de uma igreja com uma responsabilidade desse tamanho. Porque não é nós adultos, é criança. Aí a gente não tinha documento, porque todo mundo prepara o lugar, prepara documento, nós não tivemos essa chance. Porque na verdade a nossa intenção... A gente abriu a casa com as crianças já. Quando a gente começou o projeto, a nossa intenção era fazer o bem. E depois a gente viu que esse bem era muito burocrático. E até hoje a gente luta com essa burocracia, entendeu? Porque a gente vive num local... a gente faz um trabalho no local onde a gente ainda não tem um alvará de funcionamento por conta de muitas burocracias, né? Não passamos na vistoria, mas também não podemos fechar a casa, né? Que as crianças precisam. É uma situação bem complicada, né? É complicado. A gente não consegue parceria assim com o governo. Não que o governo não quer nos ajudar, que se nós pedir ajuda, o governo nos ajuda, a prefeitura nos ajuda. Mas a gente precisa fazer uma reforma, sabe? E justamente essa reforma é que impede nós de... Então a gente tem lutado ao longo desses anos para comprar o prédio. Comprar. Para que esse prédio fique para as crianças, né? Porque ao longo dos anos a gente pôde presenciar os frutos, né, do nosso trabalho. Porque já se passaram... Vai me contar as histórias daqui a pouquinho, tá? Tá. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Ação e Cidadania. Não saia daí. De volta com Ação e Cidadania, hoje sobre a ONG Reviver Recica. Eu continuo na companhia da Marlene Garcia e da Vanessa Garcia, fundadoras da ONG. Vanessa, estava me contando os casos, né, que você tem contato no dia a dia. Quais foram os mais marcantes para você até hoje? Ao longo dos anos passaram diversas crianças, né? Centenas, milhares até de crianças, que a gente nem fala que é um projeto, é uma família. Porque a gente conviveu ao longo dos anos, essas crianças acabam entrando para nossa família. E eles se tornam adultos, eles não conseguem abandonar o projeto. Eu tenho histórias, eu tenho
uma das meninas que o irmão dela começou o projeto comigo, o Rodrigo. Ele era um dos coreógrafos, né? Eu e ele, nós éramos os coreógrafos. Ela cresceu no projeto, também veio eles vieram também de uma família sofrida. Ele também tinha 13 anos quando ele começou, nós começamos juntos. E nós crescemos juntos com essas crianças, e a irmã dele começou anos depois, com 10 anos, 11 anos. Ela participava do grupo também. Ela cresceu no projeto e hoje ela é missionária na África. Ela é missionária, ela já foi para Moçambique e Senegal. Ela faz o mesmo projeto que eu desenvolvo com as crianças da comunidade. O mesmo projeto que ela passou, hoje ela faz com as crianças da África. Nossa, que é de cultura, educação. Então, assim, tem a Ângela também, que ela tinha 3 irmãos, o pai muito humilde, vendedor de água no Farol, e a mãe empregada doméstica. Eles moravam em 2 cômodos para 15 pessoas, que são 13 irmãos e mais o pai e a mãe, né? Ela tinha tudo para não ser ninguém. E hoje ela é uma pedagoga, ela se formou, e ela sempre enfatiza que o que inspirou ela a ser professora foi o projeto. Porque ao longo dos anos a gente sempre estimulou a cultura, a educação. A gente conseguiu até uma parceria com o Shopping Interlagos para eles montaram uma sala para dar aulas profissionais de teatro. E essas aulas profissionais de teatro, eles contrataram uma equipe de teatro, né, que é o projeto Rituais da Alegria, para poder dar essas aulas, ministrar essas aulas de menestréis para as crianças. E essas crianças, elas cresceram, elas fizeram o curso. Hoje tem algumas crianças que atuam no teatro, né, que outras foram para a parte da arte. Eu tenho a Cibele Almeida, que ela foi do meu projeto. Ela começou com 5 anos. Hoje ela tem 24 anos. Ela tá na China, ela foi dançarina do MC Gui durante anos. Hoje ela está dançando na China. Então, assim, são crianças que não tinham muitos sonhos, Neymar, né? Na Globo. São crianças que não tinham muitos sonhos. Que legal. E através do nosso projeto, que o nosso projeto estimulou elas a sonharem. Então, elas cresceram, elas não mediram esforços para ir em busca desses sonhos. E as aulas são bem variadas, né? São. Você me contou que tem até aula de alemão? Tem. A gente tem aulas de acompanhamento escolar, que é português, matemática, leitura, ciências sociais. Tem também aulas de inglês, tem aulas de francês. Tem aulas de espanhol e alemão. Tem capoeira, atividades pedagógicas, né? Ensinamento bíblico, porque é importante você levar Deus para as famílias. Porque Deus é a direção que a gente tem a seguir. É verdade. Né? Independente da religião. Então, a gente sempre procura enfatizar a fé nessas crianças. Porque você precisa de acreditar em algo, né? Você precisa acreditar em Deus. Porque com a fé você consegue vencer as coisas. E é através da fé que elas conseguem vencer. Então, assim, não foi a fome, não foi a dificuldade. Não foi a situação que elas viviam. Foi Deus. Elas se levantaram e agiram. E hoje eu me orgulho de ver... hoje eles sendo bem-sucedidos e eles voltando para a ONG como voluntários. E eles são gratos, eles têm a gente como uma família, né? Sabe? E hoje eles me ajudam a mudar a vida de mais outras crianças. Porque a gente sempre fala para eles, vocês vão voltar para vocês ajudarem as pessoas. Isso que a gente está fazendo por vocês hoje, vocês têm o dever de fazer para outras pessoas. Porque quando a gente é ajudado, a gente tem o dever de ajudar as pessoas. E a dona Marlene me contou que também tem mães que ajudam você lá, né? Tem sim. Cozinha, né? As mães das crianças chegam lá na ONG, lá na cozinha, que eu sou a cozinheira, né? Aí elas lavam a louça, me ajudam, cortam as coisas, tudo lá para fazer comida. Sozinha, a senhora não dá conta, né? 230 Não, eu fiquei 10 10 anos sozinha. Mas agora, graças a Deus, eu tenho as mães das crianças que tá me ajudando, porque quase 60 anos, tá ficando, né? E elas chegam na ONG sem, assim, sonho. Porque a vida delas, cheia de filhos, sabe? Com a luta da vida.
Então, desmotivada mesmo, não vê uma opção de vida. Aí quando elas passam um tempo lá na cozinha comigo e eu vejo, depois de um tempo, elas tendo futuro, voltando a estudar, querendo fazer faculdade, querendo vencer, sabe? Então, lá na ONG, quando nós abriu a casa das crianças, elas não tinham sonho, né, Vanessa? Quando a gente procurava saber o que vocês querem ser quando crescer, eles não tinham respostas. E aí a gente começou a fazer já dar profissões para mostrar para eles, sabe? Porque assim, quando você mora dentro de uma comunidade que você vê a sua situação econômica muito difícil, as pessoas até desistem de sonhar, de pensar em fazer uma faculdade, pensar em progredir. Porque esse cenário exemplos, de comunidade, né? Ele frustra um pouco, sabe? Não tem exemplo. Ele apaga um pouco os seus sonhos, sabe? E quando eles começam a ver que você lutou e conseguiu, eu também posso. Essa parte que minha mãe falou das mães, são mães que começam uma vida de mãe muito cedo. Muitas começam a ser mãe a partir dos 13 anos. Não teve uma formação familiar, sabe? Acaba tendo filhos muito cedo, deixando a escola. E acaba pensando que a vida delas acabou ali, em ser mãe, empregada doméstica, trabalhar para as pessoas. Quando elas começam a ir para a ONG, elas começam a ver a mudança das crianças. Exatamente. A mudança ao redor, porque a gente coloca uma direção de Deus na vida delas, a gente estimula elas a vencer, entendeu? Porque isso é muito importante. Minha mãe sempre foi muito humilde, mas ela sempre incentivou a gente a estudar e a vencer. Tanto que a gente morava num barraco de madeira. Esse barraco de madeira se tornou um barraco de bloco. E hoje a gente mora num apartamento próximo da comunidade ali. E assim, tudo que a gente tem, a gente lutou muito para ter. Foi muito difícil. Foi muito difícil. É fácil? Não é. Mas a gente consegue vencer através de muito trabalho, com muita fé e determinação. E é isso que a gente passa para elas. E elas acabam vendo as situações, né? Porque a gente sobrevive mesmo, é uma coisa de Deus realmente. Porque às vezes a gente chega lá na ONG, tem dia que minha mãe coloca o último leite na panela e fala para mim: Vanessa, é o último leite da panela. No dia seguinte, na mesma hora, à tarde, não passa pro dia seguinte. No mesmo dia chega. À noite. Então isso acaba fazendo a pessoa acreditar, sabe? Que ela também pode conseguir. É verdade. E hoje ver as mães... sabe o nome da criançada toda? Sei, sim, é uma família, nome né? de todos. É uma família porque a gente passa mais tempo com eles do que com a nossa própria família. Nós entramos na ONG às 8 horas da manhã, saímos às 10, 11, meia-noite. As crianças também, né? Vão pra escola e depois vão pra lá, ou vice-versa. Acabam passando mais tempo fora de casa do que dentro. As crianças adoram aquele lugar, adoram a Vanessa, todo mundo. Adora a minha comida, porque eu sou cozinheira de criança, né? Então, que elas pedem, eu faço. Elas me pedem... Faz macarrão com salsicha, criança. E a diferença está no amor, porque tudo que a gente faz é com amor, sabe? E esse amor, a gente percebe o quanto que o amor transforma, entendeu? Porque eu vejo crianças chegando que têm problemas dentro de casa, problemas de relacionamento familiar, porque eu tenho crianças, não são todas, mas a maioria das crianças, a mãe tem que trabalhar. Não tem muito tempo de cuidar da criança, porque assim, ou ela trabalha para dar o sustento para eles, ou eles vão passar necessidade. Então ela acaba passando o dia, né, trabalhando, chega em casa à noite. Às vezes não tem tanto tempo de dar atenção. E a atenção e o amor que eles têm, né, é da gente. A mãe vai dar a atenção quando chegar, mas assim, não é a mesma coisa de você estar com as crianças efetivamente, entendeu? E eu tenho algumas crianças, uma porcentagem de uns 10%, que tem esse problema da mãe estar presa, ou do pai estar preso, ou da mãe ter problemas com bebidas, com drogas. Então acaba não tendo esse carinho. Situações difíceis, né? E eles acabam encontrando esse ambiente familiar na ONG. Então é muito bom porque você acaba aconselhando, você acaba conversando e ouvindo. Porque às vezes a criança necessita disso. De ser ouvida, de ser amada, de ter carinho. E o carinho, ele faz toda a diferença. Vanessa, deixa o site da ONG para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês. Deixa sim, www.ongfamiliar.org.
www.recica.com.br. Nas redes sociais também você pode encontrar como ONG Reviver Recica. O telefone para contato, para quem estiver interessado em conhecer de perto o nosso trabalho, é 5611-9418 ou 983416469. Muito obrigada pela participação. Gente. A gente que agradece. Muito obrigada, dona Marlene. Vocês pelo convite. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais um Ação e Cidadania. O programa de hoje fica por aqui até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.